Olá, tô passando aqui para compartilhar uma palavra com vocês e interessante que o que eu tinha em mente era algo bem diferente, mas eu não quero fazer o que eu tenho em mente, eu quero estar sensível ao que o Espírito Santo do Senhor quer falar, porque primeiro ele faz em nós e depois através de nós. Primeiro ele fala comigo e depois eu compartilho com vocês. No vídeo passado, nós lemos Lucas 11, o primeiro versículo, e falou, né, a respeito dos discípulos que pediram o Senhor para ensinar eles a orar, porque eles entenderam que a oração é a chave essencial de todo um relacionamento com o Senhor. E eu estava meditando sobre algumas coisas e algumas situações, e algo que me chamou muita atenção é que Jesus respondendo, ele disse: orem da seguinte forma. Lucas 11, versículo 2. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, somente até aí. Jesus, ele ensina os discípulos a orar e a chamar Deus de Pai. Ele não falou, orem, fale Senhor, soberano, altíssimo, grandioso. Nossa, Gisele, você tá errado chamar Deus assim? Não, não tá não. Mas Deus, ele sabe que ele é isso tudo. Deus, ele não tem problema de autoestima e ele não precisa que eu e você fique atrás dele lembrando que ele é santo, poderoso. Ele não precisa de nada disso. E quando Jesus ensinou a orar dizendo Pai Nosso, ele estava nos falando o seguinte, ó, ele é meu pai, mas ele também é seu pai. Ele estava nos dando uma linha de relacionamento de pai e filho. E interessante que cada um conhece Deus pela sua ótica. Por exemplo, tem pessoas que nunca vão conseguir se relacionar com Deus como seu pai. Por quê? Porque ele foi ensinado que Deus, ele é Senhor, soberano, santo. De fato ele é, mas ele não vai conseguir se relacionar com Deus sem ser por esse ângulo. Outros por quê? Outros porque tiveram uma paternidade falida, teve um pai que abusou, teve um pai que era violento, teve um pai que não foi um exemplo de pai. Aí quando ele fala, Senhor meu Deus e meu pai, opa, ele lembra do pai que prometia e não cumpria, do pai que fazia tudo ao contrário. Aí ele não consegue tratar Deus como pai, porque mesmo no subconsciente dele, ele assimila o pai da terra com o pai do céu. E é algo que precisa ser tratado, né? Porque o Senhor, ele não quer ser só o meu Deus, o meu Senhor, ele quer ser o meu pai. Porque quando ele é o meu pai, não comparado a um exemplo terreno, ele é alguém que ama a tal ponto de dar o que ele tinha de mais precioso, que foi o seu filho, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que nós tivéssemos acesso a ele. Então, no meu entendimento, o Senhor não está esperando que eu me ajoelhe diante dele e comece a elogiá-lo e a falar coisas bonitas a respeito dele, não. No meu entendimento, o Senhor está esperando que eu me ajoelhe diante dele e rasgue o meu coração e deito no colo dele como se ele fosse o meu pai. Aquele que não me decepciona, aquele que não me abandona, aquele que a palavra diz que ainda que a mãe que amamenta o seu filho esqueça ou abandona, ele não, jamais. E interessante que às vezes a gente começa a ver as pessoas tratar de forma diferente e começa a julgar. Por exemplo, as pessoas mais religiosas, quando ela vê alguém orando e tratando Deus de você, elas ficam revoltadas, desviadas, porque para ela Deus não pode ser tratado de você. E só que para talvez aquela pessoa que está tratando Deus de você, ela conheceu a Deus por esse ângulo, por esse caminho. Ela não conheceu o Deus que o outro conheceu, entende? É difícil para muitas pessoas entender isso, mas cada um conhece Deus pela sua ótica. Uns pela forma com que ele foi apresentado e outros pela forma que se relacionou. Por exemplo, Deus foi apresentado de uma forma para mim. E a forma que ele foi apresentado foi a forma que a pessoa conhecia. Ele me apresentou Deus da ótica dele. Porém, me relacionando com ele, lendo, meditando na palavra e conhecendo ao Senhor, eu conheço ele da minha forma.
Inclusive os meus filhos, eu ensino eles e falo pra eles, vocês precisam ter as experiências de vocês com o Senhor. A minha não serve pra você, por mais que eu seja uma referência e um exemplo pra vocês sobre isso, mas vocês precisam conhecer o Senhor. A forma com que eu apresento o Senhor a vocês é a forma com que eu conheço Ele. Agora, vocês precisam conhecer o Senhor. Aí você pensa, nossa, então Deus ele é diferente, para cada um ele é de um jeito. Não, Deus ele é um pai amoroso que trata cada um de nós individualmente, que é o que eu acho lindo da parte do Senhor. Ele não é alguém que trata todo mundo da mesma forma, ele não é alguém que tem algo mecânico, sabe? Inclusive, se Deus quisesse um monte de gente igual, quando ele foi fazer o jardim, ele não tinha feito Adão e Eva assim, tudo separadinho, com as suas digital, tudo bem feitinho. Ele tinha estralado o dedo, feito um monte de gente, um monte de robô, todo mundo igualzinho pra fazer tudo igual. Não, ele nos fez diferente. Cada um de nós, ele sabe a maneira de tratar, porque não tem como. Por exemplo, a pessoa que é nova na fé, se eu apresentar Deus de uma forma errada, eu posso assustar ela e ela sumir, desaparecer. É igual você dar mocotó pra um recém-nascido, não tem como. Ele começa com leite, depois ele vai aumentando. Assim é nosso relacionamento com o Senhor. Começa de um nível mais raso e conforme a gente vai conhecendo, vai se aprofundando. Então, no dia de hoje, eu quero te falar, se relacione com o Senhor, conheça o Senhor, deixe Ele ser o seu Pai. Que Ele não venha ser só o seu Senhor, só o seu Deus, mas que Ele venha ser também o seu Pai. Amém?